Se você é dono de uma Honda XRE 300, principalmente daquelas douradas que marcaram época nas ruas e estradas brasileiras, com certeza já ouviu falar do terror que persegue essa máquina lendária. Um problema silencioso, invisível, que começava a se manifestar nos momentos mais inoportunos, numa viagem longa, numa subida íngreme ou simplesmente voltando do trabalho. Estou falando, é claro, da famigerada trinca no cabeçote, um defeito que virou lenda, piada e dor de cabeça na mesma medida. O motor de 300 cc, refrigerado a ar da XRE, sempre foi elogiado pela sua durabilidade, mas havia um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles que nem a engenharia japonesa conseguiu esconder para sempre. Tudo começava da mesma forma. O piloto sentia um superaquecimento gradual, uma perda discreta de potência, um ruído diferente vindo do motor. Muitos ignoravam, pensando que era coisa da cabeça. Mas quando olhavam no marcador de temperatura, o ponteiro já estava na zona vermelha. E o pior ainda estava por vir. O alumínio do cabeçote, submetido a ciclos constantes de calor extremo e resfriamento, começava a se expandir e contrair de forma desigual. E foi nesse ponto exato, ao redor da vela de ignição, que a natureza começou a cobrar seu preço. Uma microfissura, invisível a olho nu, começava a se formar, como uma cobra se preparando para dar o bote. Quando a trinca finalmente se abria, o diagnóstico era sempre o mesmo: cabeçote condenado. O óleo começava a vazar, a compressão caía e a moto simplesmente não andava mais. O mecânico, com aquela expressão de "já vi esse filme", pegava o paquímetro e media a parede fina do alumínio. Uma parede tão delgada que qualquer engenheiro minimamente experiente sabia que era questão de tempo até o metal ceder. E aí começava a novela. Encontrar um cabeçote novo original Honda era missão quase impossível, e quando achava, o preço fazia qualquer um pensar duas vezes antes de trocar. Mas se tem uma coisa que a Honda entende melhor do que ninguém, é de resistência e confiança do consumidor brasileiro. A XRE 300, mesmo com esse defeito crônico, jamais perdeu seu posto de moto mais desejada do segmento aventureiro no Brasil. E por quê? Porque a relação do brasileiro com a marca Honda vai muito além da razão. É uma relação quase genética, como se a asa dourada da Honda estivesse entranhada no DNA de cada motociclista. Quantos de nós não aprenderam a andar de moto numa Honda? Quantas histórias de vida não foram construídas em cima de um tanque com aquele símbolo icônico? A XRE 300, com sua suspensão dianteira dourada e seu bico de tamanduá imponente, era mais do que uma moto, era uma declaração de independência. Era a máquina que levava o pai para o trabalho, a família para a praia no fim de semana, o aventureiro para estradas de terra que nenhuma outra moto teria coragem de encarar. E mesmo com o calor infernal no cabeçote, mesmo com a ameaça constante da trinca, o motociclista brasileiro continuava amando sua XRE. Lavava com carinho no quintal, enchia de baús e acessórios, e posava orgulhoso ao lado dela nos encontros de motociclismo. Nas oficinas, os memes não paravam de surgir. Chaleira 300, apelidaram carinhosamente, porque quando o cabeçote começava a ferver, parecia uma chaleira apitando. As redes sociais se encheram de piadas, montagens e histórias trágico-cômicas de quem já tinha passado pelo vexame de ficar na estrada com a XRE cuspindo vapor. Mas o mais impressionante é que isso não matou o modelo. Pelo contrário, as vendas continuaram subindo. A XRE 300 se tornou um fenômeno de marketing involuntário, um modelo com um defeito conhecido que as pessoas continuavam comprando, porque no fundo, o amor pela Honda falava mais alto. Para os mecânicos, a XRE 300 foi uma verdadeira mina de ouro. Enquanto os donos sofriam com a trinca, os profissionais das oficinas esfregavam as mãos. Tinha mecânico que comprou o carro zero, reformou a oficina e até fez uma vaquinha para comprar uma lancha. Tudo graças ao fluxo constante de cabeçotes trincados chegando no balcão. Era churrasco quase todo sábado na oficina, com os cabeçotes empilhados no fundo como troféus de guerra. Obrigado, Honda! Brindavam os mecânicos, enquanto a fila de XRE esperando o conserto não diminuía nunca. Até que a Honda, em um movimento que pegou muitos de surpresa, anunciou o recall de cortesia. Sim, a montadora japonesa reconheceu o problema e começou a substituir os cabeçotes trincados por peças novas, sem custo para o consumidor. Foi um gesto que gerou polêmica. Para uns, era um reconhecimento tarde demais. Para outros, uma prova de que a Honda honrava seu nome. Mas o destino da XRE 300 já estava selado.
Os anos passaram, as normas de emissão ficaram mais rígidas e a Honda decidiu que era hora de escrever um novo capítulo. Foi então que surgiu a Sahara 300, a herdeira do trono. Mais moderna, mais refinada, com um motor que finalmente resolvia o problema do cabeçote. A Sahara chegou como um sopro de esperança, uma nova era para os aventureiros brasileiros. A XRE 300 foi para o museu, mas não como uma máquina falha, como uma lenda. A moto que, mesmo com seus defeitos, conquistou uma geração inteira de motociclistas. Ficou conhecida como a trincadeira mais amada do Brasil. E no horizonte, a Sahara 300 acelera firme, sem fumaça, sem vapor, provando que toda lenda merece uma sucessora à altura.